Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Jaqueline, professora da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, aqui no campus de São Lourenço do Sul, né, que fica na metade sul do Rio Grande do Sul, onde eu trabalho, então, com os cursos de bacharelado em agroecologia e licenciatura em educação do campo. Eu queria começar agradecendo o convite de vocês, né? Eu fico muito feliz em participar desse evento, né, que trata da ciência e tecnologia de alimentos, que tem tudo a ver com as PANC e que tem tudo a ver com o momento atual que estamos vivendo, né? Que a gente precisa repensar o nosso ato de comer em todas as suas dimensões, repensar a nossa comida, de onde ela vem, para onde ela vai, como nós fazemos uso, o que é a nossa comida, né, o que nós queremos que seja a nossa comida. Então, eu estou aqui hoje para contribuir um pouquinho com vocês na temática das plantas alimentícias não convencionais, mais conhecidas como PANC, né? É um projeto de pesquisa, ensino e extensão que eu desenvolvo aqui na universidade, que vocês vão conhecer um pouquinho mais hoje, que se chama PANC Pop, que a gente vai falar mais adiante na palestra, tá certo? Então, para a gente iniciar, né? Eu já agradeci aqui a Eduarda e a Cláudia, né, pelo convite, por toda a equipe, né, do Encontro Paranaense de Engenharia de Alimentos e a Semana Acadêmica da Engenharia de Alimentos. Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui plantas alimentícias não convencionais, sabores do passado, do presente e do futuro, né? Então, ao longo da nossa conversa, vocês vão ver que as PANC, algumas delas foram muito presentes no Brasil no passado, eram muito consumidas aqui no nosso território desde a época colonial ou antes da época colonial, né, onde então fomos ocupados, né, principalmente por europeus. Mas também são plantas que estão em alta no Brasil e no mundo hoje. Nós vamos falar um pouco dessa questão da nomenclatura internacional das PANC, né? Então, plantas alimentícias não convencionais é um termo em português cunhado no Brasil, mas que pode ter aplicações fora dele, né? Tem muitos termos em espanhol, em francês, em inglês, que também conversam com as PANC. E são, na minha opinião, as plantas do futuro. E espero que um futuro muito próximo, né? A gente vai ver que são plantas muito resistentes e resilientes, né? Capazes de suportar as mudanças climáticas, produzir, fazer uma agricultura de fato moderna. Ou seja, uma agricultura adequada ao contexto que estamos vivendo, um contexto de crise climática, sanitária, ambiental e política, né? Então, as PANC têm muito a oferecer, porque elas revelam a identidade dos territórios, são plantas nativas dos territórios ou que foram trazidas e estão inseridas na cultura de algumas populações tradicionais, né? E que também elas estão mais adaptadas aos climas, solos, né, das diferentes regiões do nosso país. Então, elas são os alimentos do passado, do presente e do futuro. Bom, então a gente vai falar o que são as PANC, né? Vamos definir um pouquinho melhor esse nosso objeto de conversa. Vamos falar sobre o projeto PANC Pop, que eu coordeno. Vamos falar, as PANC estão quebrando paradigmas? Como uma pergunta e uma indagação, uma afirmação. E as PANC que deveriam ser pop, ou seja, as espécies que são consideradas hoje plantas alimentícias não convencionais e que deveriam ser muito mais populares, acessíveis a todos e todas. Bom, o que são as PANC? Eu sei que vocês, né, já têm trabalhado nos cursos aí algumas espécies nativas, principalmente espécies frutíferas, que são consideradas PANC. E são consideradas PANC porque são plantas tradicionais, muitas delas, né, por exemplo, pitanga, jabuticaba, mas não são convencionais, ou seja, elas foram muito mais plantadas, cultivadas e consumidas no passado e acabaram caindo em desuso ou mesmo sendo pouco produzidas, não plantadas e não estão inseridas nas cadeias produtivas, né? Ou mesmo muitas delas não têm um extrativismo organizado. Mas as PANC vão muito além de espécies frutíferas, que muitas vezes é o que a gente mais conhece, né? Que são as plantas que a gente tem uma lembrança da nossa infância. Que saudade de comer uma pitanga no pé, né? Ou um araticum. Então, a gente tem boas lembranças das PANC consideradas, as PANCs frutíferas, né? Mas as PANC são um universo muito maior do que isso.
Então, como vocês estão com esse objeto de pesquisa, estão desenvolvendo alguns trabalhos nesse sentido, é importante a gente saber da onde a gente está saindo, né? Como que foi criado esse termo, quem criou e por que criou, para a gente não cair, às vezes, em erros, em equívocos, isso aqui não é punk, ou isso aqui é punk, né? Então, vocês vão ver que essa pergunta não é a pergunta principal, né? Se é ou não é punk. Então, vamos ver um pouquinho sobre a história delas. Então, plantas alimentícias não convencionais é um conceito, né, que foi cunhado pelo Valdeli Knupp, que é esse grandão aqui, com a camiseta azul, né? Ele é biólogo e fez sua tese de doutorado aqui em Porto Alegre, onde ele, então, definiu o que são as plantas alimentícias não convencionais, em 2007. E aqui a Irani Artesh, uma nutricionista especialista em punk, que adotou o acrônimo PANC, para simplificar, né, para se tornar mais comunicativo esse termo que foi cunhado pelo Valdeli. Claro que a popularização desse termo e desse acrônimo se deu muito a partir de 2014, com a publicação do livro Plantas Alimentícias Não Convencionais Punk no Brasil, que agora, inclusive, acabou de sair uma segunda edição revisada e atualizada dos nomes científicos. Bom, plantas alimentícias não convencionais foi um termo que o Valdeli cunhou para reunir diversos outros termos que já existiam para falar sobre as nossas frutas nativas, nossas hortaliças tradicionais, nossas plantas silvestres comestíveis, plantas que têm crescimento espontâneo e que são comestíveis, às vezes chamadas de alimentos regionais, quando são mais típicas de alguma região, ou crescem melhor em certas regiões, ou são usadas pela cultura de certa região, né? Também tem na literatura, a gente encontra Plantas Úteis do Brasil, existe um livro com esse título. Então, existiam muitos termos para falar de plantas que são alimentícias e que fazem parte da nossa biodiversidade, seja ela nativa, ou seja, que se originou no nosso país, ou então foi trazida pelas diversas etnias que habitaram e habitam o nosso país. Então, esses termos, eles não tinham toda a força que as punk estão tendo, né? Porque eles eram fragmentados. Ora falavam de frutas, outros falavam só de hortaliças, outros só de alimentos regionais, né? Então, era muito fragmentado esse conhecimento. Então, plantas alimentícias não convencionais veio para reunir todo esse universo de comidas, bebidas, temperos, óleos, resinas, partes de plantas que podem ser usadas na alimentação e que não são tão conhecidas, não são tão difundidas, não têm um extrativismo organizado, não têm cadeias produtivas organizadas. E muitas pessoas, né, principalmente as gerações mais jovens, nem conhecem e nunca viram, né? Claro que temos termos similares em outros idiomas, em inglês, em francês, em italiano, né? Em espanhol, encontramos as malezas ou buenessas comestíveis, né, que é um termo cunhado por Eduardo Rapoport, um ecólogo argentino, né, que foi a inspiração também do Valdeli Knupp para trabalhar com essas plantas alimentícias não convencionais. Então, punk nada mais é que uma nova proposta, uma nova roupagem para abranger esse universo de possibilidades de alimento. Bom, e muita gente tem dúvidas, né, do não convencionais. Talvez seja a parte mais polêmica desse termo. Então, plantas alimentícias, todo mundo sabe, plantas que podem ser comidas, bebidas e podem temperar, enfim. Mas o não convencionais, ele quer dizer que essas plantas, elas não foram convencionadas, ou seja, elas não foram escolhidas como alimento pela sociedade urbana industrial, ou seja, a sociedade que a gente vive hoje. Elas não foram escolhidas, né? A gente escolheu que alimento é beterraba, cenoura, pimentão, tomate, alface, manga, abacaxi. A gente escolheu batata chamada inglesa, né? Isso é comida. E essas outras plantas, não, isso não é comida. Então, eu digo que as punk foram censuradas, né? São os alimentos rejeitados, não escolhidos, não eleitos, né? Então, por isso esse nome, para visibilizar aquelas que não foram escolhidas. E que são
a grande maioria das plantas nativas da biodiversidade brasileira. São consideradas punk. Bom, muita gente diz, poxa, mas Ora pronobis em Minas Gerais é uma planta super conhecida e comum, enfim. Tá certo, é verdade. Mas ela não deixa de ser uma punk. Por quê? Porque a gente está falando de plantas não convencionais. Não estamos falando de plantas tradicionais, né? Então, a Ora pronobis é uma planta tradicional em Minas Gerais, tradicional da cultura. Tem o Festival da Ora pronobis, tem alguns pratos, frango com Ora pronobis, né? Enfim, mas não é uma planta que tem um extrativismo organizado, uma produção organizada. Mais recentemente, sim, né? Se desenvolveram técnicas de cultivo de produção, né, de Ora pronobis, mas isso é algo muito recente e muito incipiente ainda, né, principalmente pelo trabalho da Embrapa de Brasília. Então, a Ora pronobis é uma planta tradicional em Minas Gerais, mas nem em Minas Gerais ela pode ser considerada convencional, porque você não vai em qualquer lugar de Minas Gerais e encontra Ora pronobis para vender. Né? Então, ela sim é uma punk. E esse é o caso de várias outras plantas, né? Que foram mais consumidas no passado e hoje não são. Algumas que ainda são mantidas por algumas populações tradicionais, elas são algumas isoladas, né? E também entra dentro desse conceito, como eu falei para vocês, plantas que não têm um extrativismo organizado ou uma produção expressiva a ponto de elas chegarem a todos e todas estarem disponíveis nos grandes mercados. Então, Ora pronobis e várias frutíferas, eu coloquei aqui guabiroba, aqui é melancia de porco, que é muito comum aqui no sul do Brasil, né? Os imigrantes pomeranos, né, que são derivados de uma parte da Alemanha, eles usam muito essa melancia aqui, chamada melancia de porco, para doce, mas ela não deixa de ser uma punk. Ela é uma planta tradicional, mas ela não é uma planta convencional. Você não vai na padaria aqui, na cidade onde eu moro, encontra uma torta com recheio de melancia de porco. Não. Então, é algo muito específico das populações tradicionais e não algo como super difundido, né? E sim, uma planta pode ser muito comum em uma região, ser conhecida muito em uma região e não ser conhecida em outra. Então, eu digo que as punk têm um efeito espacial, muitas vezes elas são bem conhecidas em uma região e não em outra, e não quer dizer que elas sejam convencionais na região que elas são conhecidas, e também tem um efeito temporal, né, um fator temporal. Elas podem ter sido mais conhecidas no passado, mas atualmente elas não têm um status de alimento, e um alimento conhecido por todos e por todas e acessível, né? Bom, dentro do conceito das punk, eu gosto muito dessa dimensão, que também encaixa no acrônimo punk, que são as partes alimentícias não convencionais, que eu acho que são muito do interesse da ciência e tecnologia de alimentos. A gente tem que pensar seriamente na utilização, né, na melhor utilização, a utilização integral dos alimentos, né? Ou seja, todas as partes comestíveis de uma planta. O que a gente vê hoje é selecionado uma parte da planta e as outras são descartadas, como, por exemplo, a folha da beterraba, as folhas da cenoura, a folha da couve-flor ou do brócolis, né? Para vocês terem uma ideia, o brócolis, 60% da planta praticamente é desperdiçada, não é levada aos supermercados. O que a gente come, né, que são as flores imaturas do brócolis, é uma pequeníssima parte, não chega a 50% da planta. Então, a gente desperdiça grande parte desse alimento. E as punk consideram essas partes de plantas convencionais, mas que não são tão conhecidas, tão difundidas e tão utilizadas, entram no conceito de punk. Então, folha de cenoura é punk, folha de beterraba é punk, e essas outras que eu falei para vocês. Folha de batata doce é punk, é uma delícia. O coração de bananeira, que é uma parte, então, que fica junto com o cacho de banana, né? É uma parte que geralmente é desperdiçada, não é comercializada, também é considerada uma punk. Para vocês terem uma ideia, né, do quanto é incoerente essa questão de desperdício de alimentos desde lá do início, né? A gente sabe que no Brasil se desperdiça muito alimento, mas desde o início, né, por não considerar certas partes um alimento, isso é extremamente incoerente com o mundo que a gente vive, um mundo que passa fome e ao mesmo tempo tem pessoas obesas, né? E é incoerente também se a gente tiver a tabela nutritiva, a tabela nutricional, os valores nutricionais, se a gente comparar partes convencionais das plantas e partes não convencionais. Por exemplo, aqui, a beterraba e a cenoura,
A parte não convencional, que são as folhas da beterraba e as folhas da cenoura, são superiores à parte convencional em termos de fibras, em termos de vitamina C e em termos de cálcio, né? Que são elementos muito importantes para a nossa saúde. Então, nem em termos ambientais e éticos, é correto que a gente descarte essas partes, e nem em termos nutricionais, porque a gente vai estar colocando no lixo, né? No mínimo, no máximo no solo, né? Alimentos e bons alimentos, né? Que nutrem tanto quanto ou mais do que as partes que a gente conhece. Bom, dentro do conceito de punk, a gente também considera as preparações ou preparos alimentícios não convencionais, ou seja, preparações com alimentos que a gente conhece, mas as preparações que são não convencionais, né? É preparar de forma diferente os alimentos. Por que que as punk também abrangem isso? Porque nós temos na nossa cabeça uma monotonia, uma monocultura de mentes, uma monotonia alimentar. A gente pensa que molho é só vermelho, ou no máximo branco, ou madeira, que geleia é sempre de fruta, né? A gente pensa que bolo é sempre de chocolate, que maionese é sempre de ovos, né? Então, a gente pode fazer diversas preparações que saem do habitual. Por exemplo, aqui, bolo de erva mate, que no sul do Brasil a gente toma muito chimarrão, né? Então é um uso convencional da erva mate, mas a gente pode utilizar a erva mate para fazer bolos, geleias, pudins e outras bebidas que não o chimarrão. Então é um preparo alimentício não convencional da erva mate. E aqui, por exemplo, as folhas de trançagem, fazer uma salada. As folhas de trançagem são muito utilizadas como medicinais, mas como alimentícias muito menos. Então também é um preparo não tão comum. Aqui a gente tem bolo de pinhão. O pinhão também, estamos na época, né? Muito comum no sul do Brasil. Mas a gente faz pouca diversidade de preparos com ele. Ainda em Santa Catarina a gente vê, talvez no Paraná também, alguns preparos mais diversificados, mas em geral não. É o pinhão na chapa, o pinhão na água, algumas variações. Mas farinha de pinhão não é tão comum a gente encontrar aqui no sul do Brasil. Eu encontro muitas vezes em outros estados, no Distrito Federal, e não encontro aqui, né? Então aqui também é uma maionese de folhas de alho poró, que é uma parte alimentícia não convencional, apesar de ser um pouquinho mais conhecida, né? Mesmo assim, muita gente desperdiça. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto Punk Pop, né? Que é o projeto que eu coordeno aqui na universidade. Como vocês podem ver pelo nome, né? Ele veio para popularizar o uso das plantas alimentícias não convencionais, ou seja, tornar elas acessíveis a todos e todas. E a gente vem trabalhando numa dimensão de ensino, né, nos cursos de agroecologia e educação do campo, identificando espécies, verificando como é que se usa, como é que se prepara. Então, a gente vai desde lá nos agricultores e agricultoras conhecer a produção agroecológica deles, verificar se há extrativismo dessas plantas. A gente traz essas plantas para a universidade, a gente estuda elas, identifica a espécie e faz preparos, né? Então, todo mundo bota a mão na massa e faz diferentes preparos para também a gente ser coerente em toda a nossa prática. Também trabalhamos com pesquisa, principalmente na etnobotânica, ou seja, uma botânica que conecta os conhecimentos acadêmicos e os conhecimentos tradicionais. Então, a gente faz o resgate de espécies que eram mais utilizadas no passado por populações tradicionais, principalmente em comunidades rurais e agricultores e agricultoras agroecológicas aqui da região. Então, a gente trabalha no levantamento dessas espécies, quais eles utilizavam, quais eles utilizam, né? E esse resgate, vocês vão ver depois, tem tido resultados muito incríveis, né? Numa grande quantidade de espécies de punk que são conhecidas por eles, e muitas delas são mantidas somente por eles, né? Se eles e elas não tivessem reproduzido essas plantas, talvez muitas variedades, pelo menos, teriam desaparecido. Esse é um exemplo, né, para vocês, a ciência e tecnologia de alimentos. Essa é uma parente da cebola, uma variedade da cebola convencional, que é a cebolinha família. Então, parece uma família mesmo. Ao invés de ter um bulbo único, a gente tem vários pedaços, né? Ela é dividida aqui nos membros da família, mas eles estão unidos em uma cebolinha só. Então, é uma cebola muito especial, que é mantida pelos agricultores e agricultoras aqui.
é muito raro da gente encontrar na região, e ela tem um sabor diferenciado da cebola convencional, né, uma textura diferenciada e usos diferenciados, né? Se usa muito para fazer conserva. Da mesma forma, a gente tem aqui um alho, que na verdade ele é mais parente do alho poró do que do próprio alho comum, a gente descobriu isso, né? Que é chamado de alho macho, ou alho de burro, ou alho elefante. É um alho que tem um dentão, né? Um dente enorme, né? Ele é mais suave do que o alho convencional, então os dentes são maiores, ele tem um sabor mais suave e mais cremoso. Então, tem diferentes usos na culinária, na gastronomia, né? E provavelmente tenha elementos nutricionais diferenciados também. Bom, além dessa dimensão de ensino e pesquisa, a gente trabalha com a extensão universitária, ou seja, em pleno diálogo, em permanente diálogo com as pessoas, com a comunidade, né? Seja assentamentos, quilombos, centro de educação ambiental. A gente trabalha muito junto à feira agroecológica do município aqui, onde eu resido, que é São Lourenço do Sul, né? Incentivando que os agricultores e agricultoras comercializem essas plantas, comam essas plantas, socializem os conhecimentos que eles têm de montão, né? Então, a gente faz também eventos, além de fazer oficinas, né, de trazer essas plantas, dá para as pessoas degustarem, identificar se pode, se não pode comer, se tem outras parecidas. A gente faz eventos de formação, trazendo especialistas no tema para conversar com os agricultores e agricultoras e demais pessoas. Então, a gente já fez vários eventos que a gente chama de agropunk, com a presença do Valdeli Knupp, com a presença do Nuno Madeira, da Embrapa de Brasília, da Irania Peste. Então, são momentos formativos muito importantes para que a gente possa estar trabalhando as punk em várias dimensões. E a gente visita os agricultores, né, para identificar quais espécies das propriedades deles são comestíveis e quais eles poderiam plantar, né, aquelas que são cultivadas e que não nascem espontaneamente. Então, aqui a gente está numa plantação de inhame chinesa ou inhame japonês, né, do Décio, esse agricultor, e também nós auxiliamos no processo de comercialização. Como comercializar as punk para que elas se tornem atrativas, para que as pessoas conheçam e possam, então, comprar, né? Então, aqui são buquês comestíveis, né? Buquês com couve, com rosa, com capuchinha, com funcho. Então, a gente está associando plantas convencionais, conhecidas, medicinais, como alimentícias. E isso tem quebrado um pouco o estranhamento das pessoas e elas têm gostado muito dessa ideia dos buquês comestíveis. E uma coisa que eu acho que interessa muito a vocês é a questão da inserção das punk em alimentos minimamente processados, né? Então, aqui a gente tem uma agricultora que trabalha muito com panificados, né? E ela passou a inserir as punk na composição dos panificados. Então, a gente vê uma beleza aqui de coloridos, né? São pães com diferentes espécies de punk que ela tem inserido e tem tido uma aceitação enorme por parte dos consumidores e consumidoras, né? Então, bom, a gente falou já um pouquinho, né? Será que as punk estão quebrando paradigmas? Bom, na minha opinião, não é uma pergunta, mas é uma afirmação, tenho certeza. Só para vocês terem uma ideia, as punk hoje, elas ocupam espaço no paisagismo produtivo, na agricultura urbana de vários estados do nosso país. São Paulo, principalmente, se destaca na agricultura urbana. Jundiaí, em São Paulo, se destaca pela inserção das punk na merenda escolar. As punk estão sendo muito estudadas do ponto de vista nutricional, né? Faltam muitas pesquisas para saber, de fato, quais os nutrientes as punk têm. E, geralmente, são pesquisas reveladoras, mostrando diversos componentes nutricionais, plantas muito ricas, né? O pessoal da gastronomia tem nos procurado muito para inserir as punk numa perspectiva de uma gastronomia sustentável e coerente. Então, a gente tem um universo interessado nas punk, né? Então, eu acredito que sim, elas estão quebrando paradigmas. Em termos de pesquisa, para vocês terem uma ideia, em 2018, o professor Valdeli Knupp fez um levantamento na base de dados da plataforma Lattes, né? Dos currículos que estavam cadastrados lá e que mencionavam o acrônimo PUNK, ou PUNKS com S, né? Que não é o mais correto, mas é utilizado. Ou então plantas alimentícias não convencionais. Então, se encontrou cerca de 700 currículos Lattes que mencionavam pelo menos uma dessas palavras. E eu fiz esse levantamento de novo em 2020.
Encontrei 2.500 currículos que mencionavam alguma dessas palavras. Então, a gente tem um aumento, em 2 anos apenas, de 400% no número de currículos que menciona punks ou plantas alimentícias não convencionais. Então, tem muita gente trabalhando com as punk na agronomia, na nutrição, na biologia, na ciência e tecnologia de alimentos, na gastronomia, na química. Então, a gente vê esse enorme crescimento proporcionado pelo poder, pela força desse conceito e acrônimo. Bom, agora eu vou falar rapidamente de algumas espécies que, na minha opinião, deveriam ser deveriam ser populares. Então, as punk, como eu falei lá no início, não são só espécies frutíferas, né? A gente tem espécies tuberosas, né? Espécies que têm bulbos, tubérculos, estruturas subterrâneas e algumas aéreas comestíveis e que são fontes principalmente de carboidratos, né? A gente tem as chamadas batatas, né? Ou rizomas, como a gente vai ver também, que é uma estrutura, o nome botânico, né? Para algumas estruturas subterrâneas alimentícias. A gente tem hortaliças folhosas, que são fontes alternativas de proteína, né? Alternativas à proteína animal, mas também de ferro, zinco, fósforo e vitaminas. Temos as espécies frutíferas, que são as mais conhecidas, né? Que são fontes de compostos antioxidantes, de açúcares, e as sementes são fontes de óleo, né? E temos as flores comestíveis, que também estão despertando muito interesse, tanto pela beleza, mas também pela quantidade de nutrientes que elas contêm, né? No Oriente, é muito comum, né? Na China, na Índia, a comercialização e consumo de flores comestíveis e flores também medicinais. Aqui a gente não tem tanto essa cultura, mas estamos muito interessados em incorporá-las, né? Bom, vou dar alguns exemplos, começando pelas tuberosas, pelas batatas, que a gente diz, né? Fontes de amido, principalmente. A gente tem aqui o inhame chinês, ou chamado inhame japonês, ou mais conhecido como taro, né? Na padronização que houve da nomenclatura no Brasil, seria o taro. Então, é uma espécie que tem um amido de alta digestibilidade, em comparação, por exemplo, com a batata inglesa, né? Com baixo índice glicêmico, né? E nós já fomos procurados aqui pelo interesse de algumas empresas de fazer papinha para criança a partir do inhame, né? Em função dele ter grânulos de amido muito pequenininhos e que tem alta digestibilidade, né? Então, essa é uma planta relativamente conhecida e cultivada no Brasil, né? Mas aqui, por exemplo, nesta região onde eu resido, não era muito conhecida antes do projeto Punk Pop. Bom, a araruta é uma outra espécie que tem estruturas subterrâneas alimentícias, da qual se extrai um polvilho sem glúten, de alta qualidade, que é uma planta que já foi muito consumida no Brasil. Ela era cultivada pelos indígenas e foi substituída pouco a pouco por outras fontes, né, de carboidrato e amido, né? Então, aqui a araruta, os famosos biscoitos de araruta era muito comum no Brasil, hoje em dia é mais difícil. Tem um bom valor agregado o polvilho dessa planta, mais ou menos aqui no sul do Brasil, R$40 o quilo, e é um amido maravilhoso, de alta qualidade, também um amido muito interessante para a gente fazer uso, né? E que caiu em desuso, era uma planta mais utilizada no passado e que acabou caindo em desuso e está sendo resgatada. As pessoas nem tinham mais acesso a essas estruturas aqui, que são os rizomas, que é da onde se faz a propagação, o plantio. Não se tinha mais acesso, né? Então, vários trabalhos no Brasil têm resgatado e levado de volta para as comunidades a araruta. Bom, eu gosto muito dessa planta, apesar de não ser uma planta nativa do Brasil. É uma planta africana, mas é muito cultivada no Brasil, que é o caramoela, né, que tem essas batatas aéreas, por isso é chamado também de cará do ar. Então, aqui vocês podem ver uma planta trepadeira que dá essas batatas aéreas, que são deliciosas, um ótimo substituto para a batata convencional, riquíssima em fibras, de fácil cultivo, né? Então, é uma planta que eu gosto muito, que produz muito e que deveria ter muito mais atenção das pessoas, né? Ainda nas tuberosas, mas entrando já um pouquinho para as folhosas,
A gente tem aqui a taioba roxa. As pessoas conhecem a taioba verde, né, que é mais conhecida, e conhecida mais em Minas Gerais. Era uma planta tradicional em Minas Gerais, que também está sendo resgatada e que se consome principalmente as folhas. Essa aqui é uma outra espécie de taioba, essa aqui é Xanthosoma violáceo, exatamente porque ela tem o cabinho, né, ou o pecíolo da folha é arroxeado e tem essa serosidade aqui. Então é Xanthosoma violáceo, né? Então ela tem folhas comestíveis mediante cozimento e também rizomas comestíveis, né, batatas comestíveis. Ela produz muito, aqui é um quintal da casa de um vizinho meu aqui, então folhas gigantescas, que são maravilhosas, né, de diferentes preparos, se pode fazer com as folhas, com os pecíolos e com essas estruturas subterrâneas, sempre cozida, né, como todas as taiobas devem ser, taiobas e inhames sempre mediante cozimento. E o inhame não se come as folhas, né, apesar de ter alguns usos para alimentação animal. Bom, quantas espécies folhosas, ou seja, que as partes principais alimentícias são as folhas, né? Geralmente, as punk têm mais de uma parte comestível, mas eu tô falando sempre da principal. Queria destacar para vocês aqui a Bertalha coração, que é a anredeira cordifolia, é o nome científico. Depois, se vocês quiserem esses nomes científicos, né, eu vou deixar meu contato, vocês podem perguntar. Então, a Bertalha coração exatamente tem esse nome porque a folha tem o formato de coração, é uma trepadeira, e ela tem essas pequenas batatinhas aéreas que também são comestíveis, né? Que são uma delícia, inclusive. Já tem vários trabalhos revelando o alto teor de proteínas dessas folhas, né? Então 22%, muitas vezes é um valor maior do que encontrado na Ora pronobis, que todo mundo tem como uma grande fonte de proteína, né? Mas em alguns lugares, em alguns experimentos, já se encontraram valores maiores do que na Ora pronobis, na Bertalha. E com várias propriedades, principalmente na aplicação de indústria de panificados, porque elas têm propriedades antimicrobianas que podem ajudar na conservação desses pães, né? Mas poucas pessoas, todo mundo fala das folhas, mas poucos estudos a gente tem com esses tubérculos aéreos, essas batatinhas aéreas, né? Então, ela é uma espécie, sim, folhosa, punk, mas também tuberosa, né? Então, faltam estudos para a gente determinar os potenciais e as diferentes aplicabilidades desses tubérculos aéreos. E é uma planta facilmente encontrada aí onde vocês moram também. Bom, o beldroegão é uma planta que nasce espontaneamente em todo o Brasil, tem folhas comestíveis, riquíssimas em proteína, potássio e zinco, mas também tem sementes comestíveis, né? Então, há pesquisas, né, de produção e de valores nutricionais do beldroegão para as folhas, mas muito pouco se sabe sobre as suas sementes, né? Que eu aqui coletei e uso na granola, no café da manhã, no iogurte. Então, é também uma planta muito interessante para vocês olharem, que com certeza tem na região de vocês. Beldroegão, ou Major Gomes, ou Maria Gorda, tem vários nomes dessa planta, porque ela já foi muito utilizada no Brasil também. Então, por isso tem tantos nomes populares. Partindo para as frutíferas, que eu acho que é as que vocês mais conhecem, né? Que todo mundo mais conhece, porque a gente tem uma relação afetiva com os frutos, né? Eu resolvi falar da Ora pronobis aqui, e não nas folhosas, né? Então, a Ora pronobis, a gente já tem vários produtos feitos a partir das folhas, desde chá, a pestos, molhos, né? Enfim, farinha, vários produtos feitos a partir das folhas de Ora pronobis. Mas pouco se sabe, se trabalha sobre o processamento dos frutos da Ora pronobis. Então, aqui vocês veem a Pereskia aculeata, que eu estou falando, né? Que é essa planta trepadeira com acúlios e que tem flores brancas a amareladas. Ela produz esses frutos globosos aqui, amarelados ou alaranjados, que são deliciosos, cítricos e que a gente pode fazer geleias, né, que é o mais comum, sucos, mas também aqui é uma receita nova, que não sei se é nova, mas que eu produzi, que é o confitado de frutos de Ora pronobis. Como a gente faz confitado de tomatinho cereja, né, de tomate, pode-se fazer os confitados dos frutos de Ora pronobis e é
algo muito especial, um sabor muito especial e delicioso, né? Então, estudar esses frutos, as propriedades nutricionais, como se processa, quais as possibilidades de produtos alimentícios a partir deste fruto, né? A gente conhece muito sobre as folhas de Aura pronobis e pouco sobre os frutos. Outra planta que é um desperdício total e que é uma das minhas paixões, é o coqueiro gerivá, que ocorre no Brasil todo, né? É o coqueiro, eu acho, mais comum nas cidades, né? Plantado para arborização urbana. Então, tem esses coquinhos amarelados ou alaranjados, que tem uma polpa fibrosa, mas que também produz sucos, geleias, molhos agridoces. Aqui é um molho que eu imitei um molho chutney, que é um molho indiano agridoce, né? Eu fiz, ao invés de fazer com manga, eu fiz com gerivá. Aqui a polpa de gerivá sendo cozida com arroz, né? Então um arroz fortificado, um arroz saboroso, um arroz colorido. Então o gerivá é uma planta muito interessante, que produz muito, produz o ano todo, mas pouco se sabe sobre o seu processamento, né? E as suas propriedades, e muitos poucos produtos alimentícios se tem a partir dele sendo comercializado. Esse ano eu recebi um e-mail da China que queria comprar 10 toneladas de coquinho gerivá da gente, né? Obviamente, nós não temos essa produção e não é nosso objetivo vender para a China, né? Mas há um grande interesse em diversas plantas brasileiras e o gerivá é uma delas, né? E a gente praticamente não processa e não tem produtos alimentícios minimamente processados dessa planta nativa do Brasil. Eu já estou finalizando. Queria falar um pouquinho da tansagem, né? Que são várias espécies do gênero plântago, que são chamados de tansagem. Aqui eu trago as inflorescências, né? Na verdade, as infrutescências, ou seja, o conjunto de frutos da tansagem. Então, a tansagem tem folhas comestíveis, mas também tem sementes comestíveis e frutos comestíveis, que vocês podem ver aqui. Então, eu fiz a coleta dos frutos de tansagem. Aqui é a trituração e a inserção em panificados, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar em psyllium, né? Da farinha de psyllium. Psyllium nada mais é que um subproduto de uma espécie de tansagem, né? Dos frutos de uma espécie de tansagem. E a gente tem várias espécies de tansagem no Brasil que a gente poderia estar estudando o processamento e o uso dessas sementes e frutos para panificação, farinhas e outros produtos. Bom, para finalizar, eu vou falar um pouquinho das flores comestíveis. Algumas delas têm outras partes comestíveis também, como é o caso aqui da dália. Então, a dália é uma flor enorme, linda, maravilhosa, cultivada em diversos jardins aí pelo Brasil, que tem pétalas comestíveis, que podem ser utilizadas salada, in natura, mas também como corante. Aqui eu estou fazendo um doce e eu utilizei as pétalas dessa dália violácea aqui para colorir, para fazer uma torta colorida. Então, ela pode ser utilizada como corante, por exemplo. E a dália também tem estruturas subterrâneas, raízes tuberosas, né? Que são fonte de inulina, inclusive. Então, as batatas da dália também são comestíveis e muito pouco se sabe sobre as suas propriedades, né? Então, é uma flor comestível e que tem raízes comestíveis também. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas ideias de flores comestíveis que vocês podem estudar, usar, comer, procurar. A gente tem a tumberde azul, as flores masculinas de abóbora, que são muito consumidas na Europa e aqui a gente praticamente não consome. No México também se consome muito. As flores de brócolis, depois que abrem, também são comestíveis, embelezam pratos, enfim. Aqui pétalas de dália também. Aqui é uma flor conhecida como olho do poeta, que é também uma planta muito interessante para ornamentação de pratos. O hibisco de jardim, que tem diversas cores, todas comestíveis. O ipê, pode ser ipê amarelo ou aqui o ipê roxo. Algumas plantas nativas, outras cultivadas no Brasil. A própria roseira, capuchinha, que é a mais conhecida, né? Aqui a gente tem a lanterna japonesa. Aqui eu usei as flores de malvavisco, né, que é um parente do hibisco, que tem flores vermelhas e fechadinhas, que se faz geleias, enfim, mas aqui eu utilizei as pétalas na composição de um hambúrguer vegano, né? Então, são diversas possibilidades das flores serem utilizadas como plantas medicinais, para chás, infusões, mas também para saladas, ornamentação de pratos, mas principalmente
nos pratos principais, como corante, como saborizador, né, como um integrante do prato, e não só como um ornamento, que é muitas vezes o que a gente vê nos restaurantes, né? Então, quero fazer essa provocação para vocês, porque as flores, a gente tem poucos trabalhos trabalhando a questão de como se armazena, qual a melhor forma de armazenamento, qual a melhor forma de processamento para comercialização, né? E vocês aí têm todo um campo aberto para pesquisa, ensino e extensão nessa área de ciência e tecnologia de alimentos. Tá certo, gente? Eu vou ficar à disposição de vocês aqui no nosso bate-papo ao vivo, né? E vocês podem nos encontrar nas redes sociais do Projeto Punk Pop, tanto no Instagram quanto no Facebook, onde a gente publica receitas com punk, os eventos que a gente promove ou participa, histórias sobre as punk, curiosidades sobre as punk. Fiquem à vontade em nos seguir e nos perguntar. Estamos à disposição. Muito obrigada.